livraria começou com meu pai, né, que tinha 3 estantes de livros usados, né, da biblioteca dele, particular. Sempre foi um homem que gostou muito de ler, era muito estudioso, ainda hoje gosta e lê o quanto pode, né? E ele teve uma oportunidade numa livraria que ele frequentava, que se chamava Livraria Magalhães, que pertencia ao seu Ramiro Magalhães, que foi um grande livreiro aqui de Fortaleza, ali da década de 50, 60, 70, né? Até os anos 90 ele se manteve no mercado, né? E o seu Ramiro, numa ação inusitada, porque é inusitada, cedeu um espaço dentro da livraria dele para que meu pai começasse o negócio dele. É como se você chegasse para mim e eu permitisse que você colocasse aqui 3 estantes de livros seus para você começar um negócio. Então é uma ação inusitada, né? Porque é trazer um concorrente para dentro do, né, do seu próprio negócio. Mas ele era uma pessoa muito boa, um homem desprendido, vamos dizer assim, e era muito amigo do meu pai era cliente dele, né? Amigo e cliente. E ele começou um negócio assim. E o que é que aconteceu? A livraria do meu pai, a parte do meu pai se desenvolveu tanto que ficou maior do que a própria livraria do seu Ramiro na época. E aí, amigavelmente, né, sem nenhum tipo de problema, eles decidiram se separar, porque a parte do meu pai realmente já estava muito grande. E aí foi quando ele abriu a livraria Arte Ciência, com o nome Arte Ciência, na rua Major Facundo, que até hoje tem lá a livraria em parceria com meu pai, né? Então começou a Arte Ciência aí, né? Isso e foi aí por volta de que ano, mais ou menos? Isso foi em 1990. E aí a livraria começou a se desenvolver, eu já tinha um pouco mais de idade, 14 anos. E aí eu realmente já todo dia ia para a livraria, saía da aula, saía da escola e ia para lá. E aí comecei a desenvolver realmente, a tomar conta do negócio, né? A me inteirar realmente do que era, que precisava ser feito e aprender realmente assim esse mundo maravilhoso que é o mundo dos livros, né? A livraria sempre teve essa característica de ter os livros novos e os livros usados, sempre, sempre. E aí com o próprio nome, né, Arte e Ciência, meu pai era professor de física, mas um homem também das letras, que lia muito, gosta muito de cinema, de música, né? Então a parte de humanas também a gente desenvolveu bastante, como nós também temos a parte de exatas, né? Várias áreas das exatas a gente também trabalha com isso daí, né? Vamos lá, vou mostrar aqui para você, ó. Aqui é um setor dos livros usados que vão chegando e a gente vai aos poucos marcando o preço e após isso vai para o setor de cadastro e depois vai para as estantes disponibilizando para os clientes, né, acessarem. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é livro que ainda está sem preço e completamente misturados, né? Não estão separados por assunto. A gente, como eu disse ali, marca o preço, depois vai para o setor de cadastro, a gente registra a área e após isso vai para as áreas das estantes que estão disponíveis à venda para os clientes. Isso aqui tudo vai ser marcado o preço, CDs, esses DVDs. Essa parte de CD e DVD tem muito lá pela loja do centro, né? Os discos também, né? LPs. Os LPs estão todos lá também. Tudo isso aqui é livro para ainda marcar preço também. Então tem coisa aqui que um ou outro tá com preço, mas é muita coisa, muito serviço ainda. Esse aqui é o nosso estoque de livros novos. Vou acender a luz aqui para você. Tudo isso aqui é o estoque de livros novos. Pode vir. Olha aqui. Bom dia. Tudo aqui é estoque. Aqui tudo é estoque. Aqui é estoque dos novos, né? Aqui tudo estoque de novos. Bom dia. Estou fazendo aqui um balanço de uma determinada editora.
É livro. Muito. Muito livro. O senhor considera que a arte e ciência, por estar abraçada aqui pela Universidade Federal, num bairro tradicional como Benfica, o senhor considera que a arte e ciência ela é uma livraria de nicho que atende alunos universitários, professores, funcionários da universidade ou não? Ela é uma livraria universalista. Eu procuro atender a todo o público, independente de ser da universidade, não exatamente isso. É claro que pelo fato da gente estar localizado ao lado da universidade, a gente também direciona um pouco o acervo da livraria para esse público. Mas eu tenho sim uma visão universalista. A livraria ela tem um papel de colocar livros, não importa de que assuntos sejam, à disposição da comunidade, da cidade onde a gente vive, né, onde a gente está aqui localizado. E hoje com a internet também você tem um público ampliado. Então assim, a gente tem um acervo muito diversificado. É claro que a gente também tem uma linha de trabalho, é aquela que eu lhe falei, principalmente da humanas e das exatas, mas nós temos outras áreas também, que são áreas menores, mas que a gente também procura ter, porque de qualquer maneira, às vezes acontece uma procura, tanto na loja física quanto na loja virtual. Mas especificamente nesse ponto, sem dúvida alguma, o nosso público principal é o público acadêmico da Universidade Federal do Ceará, da UES, da Universidade Estadual, que nós estamos aqui próximos, do Instituto Federal também. Como é que o senhor está encarando esse momento de pandemia? Já há 15 meses que a gente está vivendo de pandemia. Quais mudanças aconteceram a partir de março de 2020? A loja teve que ser fechada por conta de decreto, isolamento social? Isso. Nós ficamos no ano passado 80 dias fechado, né? Exatamente 80 dias fechado. E esse ano ficamos mais, eu acho que se não me engano, 35 dias. Né? Então ao todo foram aí 115 dias de loja fechada. Não foi brincadeira. Nós ainda tivemos uma sorte na pandemia, porque nós não paramos completamente de vender. Como as pessoas ficaram em casa, então elas continuaram estudando. Estou sem ler um livro, quero um livro. Vou ligar para a Arte Ciência, vou entrar em contato com eles. Manda para mim. A gente mandou por entrega a domicílio. Então a venda só não foi para o zero, porque felizmente a gente trabalha com livros. Porque vários produtos por aí, de outras, né, natureza, pararam completamente. As pessoas não compraram naquele momento, tanto que milhares de empresas fecharam no país. Então assim, foi uma situação muito difícil, ainda está sendo, porque nós estamos inclusive com a ausência das aulas presenciais das pessoas aqui da universidade, de todas essas instituições aqui, do Instituto Federal, da UES, né? Todas as instituições acadêmicas, né, de nível superior, sem aula presencial. Então a circulação dessas pessoas aqui, que era quem sustentava mais o movimento da livraria. A cidade parada aí. Dá uma tristeza, mas esse negócio parado aí. Né? Dá uma tristeza. Isso aqui é cheio, né? É cheio de gente aí, né? Apesar de ser uma livraria de boa qualidade, de muito boa qualidade, né? Nós não temos alcance. Sim. Né? Nós não temos alcance, nós não temos escala para ter uma venda substancial que seja realmente significativa. Porque dentro da internet, aqui eu concorro com a livraria local, com uma outra livraria e tal. Né? A gente atende o nosso público. Tudo bem, né? Para você ter ideia, 90% da nossa venda é física, não é virtual. É na loja. 10% só é virtual. Né? Então por isso que eu digo que a queda das vendas foi muito grande. Foi muito grande, porque a gente depende do físico e não do virtual. O virtual ajuda, sem dúvida, mas ele não sustenta. Não sustenta.
Porque quem faz venda de internet são esses grandes e-commerce, né, que eles chamam, né? Que a gente sabe quais são, né? A gente sabe quais são. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Como é que o senhor vê essa ameaça de corporações mundiais como a Amazon ou até mesmo nacional como a Magazine Luiza, essa agressividade deles? Como é que o senhor vê esse ambiente de negócio de uma livraria de rua competindo com esses grandes sites? É o seguinte, é muito simples. A livraria de rua ou a livraria local, de pequeno porte como a nossa, que quiser sobreviver, ela tem que fazer um trabalho realmente diferenciado. De quê? Que a gente sempre fez no final das contas, né? De a gente atender a nossa comunidade, o nosso público local, da melhor maneira possível, com qualidade de atendimento, com bons produtos. É escutar, por exemplo, de um cliente que chegou aqui na livraria nessa semana e disse assim: aqui a gente chega e encontra o que comprar. Tem qualidade. Então eu não tenho um tamanho gigantesco, apesar de não ser tão pequena, mas tem qualidade. O cliente gosta de ser atendido, ele gosta de vir aqui. É um programa também, é uma saída de casa, é ali na livraria conversar um pouco com a gente. A gente conhece os clientes pelo nome, né? A grande maioria a gente conhece pelo nome. O cliente chega, a gente já sabe, olha, chegou isso aqui que te interessa e tal. A gente sabe que é da área dele, que ele gosta, que ele vai querer. Então, isso faz o diferencial da livraria, entendeu? A gente chegou agora, tinha um pai e um filho, né? Num sábado de manhã, que é uma cena muito clássica, né? Eles não vão fazer isso numa loja virtual, comandada por um algoritmo. Não. E assim, complementando, é uma situação desses grandes marketplace, né? Que eles chamam também e-commerce, perigosa, porque eles praticam preços predatórios. Isso na economia é uma palavra chamada dumping, né? Ou seja, um gigante chega, pratica um preço lá embaixo que ninguém tem como acompanhar, elimina o mercado e fica sozinho. Então, por exemplo, as editoras, né, tem que tomar muito cuidado para que não fiquem apenas na mão de um gigante desse, porque senão ele é quem vai ditar as regras de como ele vai comprar, porque eles querem realmente ditar isso daí. Há pouco tempo a Amazon soltou uma carta exigindo das editoras um aumento de desconto e um aumento num tal de um percentual de marketing. As editoras bracaram. Se reuniram, foram mais de 100 editoras. Fizeram uma carta e tudo, não deram. E aí, elas têm que dizer não. Elas têm que dizer não, porque se elas dizem não, eles vão vender o quê? Não damos o desconto, porque daqui a pouco eles vão querer o livro de graça. Umas características nossas aqui é que essa coisa do livro raro, a gente não se atém aqui só ao Brasil. Eu vou atrás do estrangeiro também para o cliente, né? Às vezes ele quer um livro importado, seja de onde for. Hoje com a internet você é capaz realmente de buscar aonde estiver, né? Então assim, um dos países principais que a gente pega muita coisa é Portugal. A gente tem parceiros em Portugal e a gente consegue, por exemplo, adquirir coleções clássicas, por exemplo, como essa aqui, ó, sobre a história de Portugal, do José Matoso, que são 8 volumes, pela editora Vermo, que é uma edição belíssima, inclusive já está vendida para um cliente, tá certo? Então é um trabalho diferenciado que poucos fazem, né? Assim, realmente poucos fazem. E a gente procura fazer. Outra coleção, por exemplo, clássica sobre a história de Portugal, Joaquim Veríssimo Serrão, também da editora Verbo, 18 volumes, né? Então, uma obra clássica sobre Portugal. Livros, por exemplo, como esse, deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês, que é uma obra rara. Hoje está raríssima, só existe uma edição em língua portuguesa, que é a edição da Gradiva, aqui do Carl Sagan. Esse livro nunca foi publicado no Brasil. Até em Portugal você não encontra mais. Então a gente conseguiu alguns exemplares lá.
E esse trabalho que você está vendo aqui é um trabalho de recuperação, de encadernação que a gente também tem. Né? Um trabalho de encadernação. A gente faz esse trabalho, nós temos uma pessoa que faz pra gente. Essa aqui, esse exemplar, por exemplo, foi refeita a capa no computador idêntica à original, e a original foi colocada por dentro. Olha aqui. Olha aqui a original aqui por dentro. Vestiu a original. Então aqui você tem um livro perfeito e vai ter aqui uma durabilidade aí absurda. Um outro tipo de encadernação que a gente faz, olha aqui, são os clientes que já deixam pra gente também, ó. Isso aqui estava completamente destruído. Isso aqui é um exemplar de Alexandre Dumas, o Capitão Paulo. Estava totalmente destruído. Olha como ficou. Olha. Tá vendo? Aí a capa fica por dentro. Nesse caso aqui, a capa original. E aí foi gravado. Esse aqui foi gravado. Foi feita a gravação. Então a gente faz esse trabalho também, né? Planos futuros, no meio da pandemia, como é que o senhor encara uma realidade pandêmica, governo querendo taxar livros, concorrências com grandes corporações? Os planos futuros, o senhor imagina abrir outras lojas? Pai, sinceramente falando para você, nesse momento a nossa luta é para manter o que a gente tem. E digo com toda sinceridade, é manter o que a gente tem. É esperar que essa situação passe, porque é uma situação ainda totalmente inusitada, ninguém esperava que isso acontecesse, é uma coisa assim que surreal, né? É verdade. A gente sabe que aconteceram outras situações dessas na história da humanidade, mas quem é que esperava por isso? Ninguém esperava. Então, não na nossa vez, não? Pois é, não na nossa vez, exatamente. Então, sinceramente é o que eu estou te falando, é segurar o que a gente tem. Resistir. Resistir, a palavra é essa, nós estamos resistindo. Mas eu acho sim que a arte e ciência vai sobreviver, eu acho que vai. Com um nome poderoso desse, com duas coisas tão importantes, a arte e ciência vai, com certeza que vai. Rapaz, que poderoso o quê? O importante é que a coisa se mantenha e que a gente continue dignamente vivendo, assim como deveria ser todas as pessoas. Infelizmente não é, a gente sabe que nós temos muitos problemas no nosso país, né? Verdade. Problemas seríssimos de miséria crescendo e tal, e a coisa está muito complicada. Mas eu acho que a gente vai conseguir manter a arte e ciência, mesmo com toda essa situação, o acervo não caiu, está bem, a gente está tranquilo com as editoras, os livros chegando, os livros usados aparecendo, temos estoque grande, tudo. Eu acho que vai dar tudo certo aí. Uma satisfação. Se for atender a cidade, atender o país aí via internet. É uma honra ter o senhor no Seleção Literária. Obrigado. Obrigado. Valeu.